Mais uma análise obsessiva no ar. Bem-vindos todos. Se você ainda não segue, segue aí onde você está vendo a gente. Compartilha, comenta o que você está achando. Pensa em algum filme que você quer falar, comenta lá pra gente se inspirar e ver, tá bom? É isso. Mas hoje vamos falar do quê, Carlinha? Buena Vista Social Club. Bem inglesado, né? Mas é como português, é Buena É Vista assim, Clube Social. clube social. Aquelas bolachinhas, vamos comer. E aí, o Ah, filme do Wim Wenders, o projeto do Rycoder. E aí, o que você achou? documentário lindo, né? Eu não sabia nada, né? Você que me apresentou esse documentário e ele tava na minha playlist, na minha watchlist já fazia tempo, né? Eu sempre olhava pra ele e falava, curiosidade, mas documentário, dá uma fugida de documentário, né? Mas foi muito boa a sua estratégia de me mandar o As álbum para músicas. ouvir, ligeiro. E daí, é lindo, né, de ver esses músicos incríveis, assim, absurdamente incríveis e serem reunidos depois de tantos anos para gravar as músicas, para deixar registrada a história deles e o talento incrível que essas pessoas têm, esses artistas. Nossa, fiquei emocionada, assim, tipo, tem como, né? É lindo. Triste de ver também, né, a situação precária, né? Enfim, não vou falar aqui de política, mas a situação Não, precária podemos falar, podemos falar. O mas documentário aborda isso de alguma forma, acho que é importante de falar. é triste de ver assim, né, a situação do país e de como que muitos abandonaram, né? Muitos daqueles artistas abandonaram essa vida porque vive como, né? Então, mas me fala você que já conhecia, que Artistas. já Quem vive de arte? quem vive Coitados. de arte. Pois é. Putz, eu já tinha visto esse filme há muito tempo, assim. O filme é de 96, é legal só para contextualizar. Eles não eram uma banda, né? Nunca foram uma banda. Eles foram reunidos nesse projeto, que eu falei do Rycoder, que tinha ido lá para Cuba nos anos 70 e já tinham ouvido falar de um ou de outro, né? Sabia um pouco, ele é um produtor musical renomado e tudo mais, ele trabalha muito com o Wim Wenders em outras trilhas sonoras. E daí surgiu a oportunidade dele, sei lá, 20 e poucos anos depois, voltar a Cuba com essa ideia de projeto de tentar reunir esses grandes músicos da década de 40 que estavam vivos ainda, né? Porque muitos deles estavam já beirando os 90 anos, por aí. Então, essa é a ideia do projeto. Então, ele pegou esses artistas que tocavam em casas, e daí um desses clubes, né, que eles criavam era o Social Club, né? Era o Buena Vista, desculpa. Que é na região de Buena Vista, em Havana ali. E daí a ideia era essa, é como se fosse um clube social de música, né? E aí, mas não era uma banda, né? Então muita gente acha que é uma banda que é dos anos 40 e ele reuniu todo mundo. Ele reuniu artistas da época para fazer um projeto com essas músicas clássicas cubanas que estavam se perdendo por não ter registro histórico, né? Depois da Revolução Cubana, esses clubes acabaram morrendo também, muitos deles. Não exatamente por conta disso, né? Porque já era uma situação ruim antes, né? Eles já eram clubes segregados, tinha a mesma lógica dos Estados Unidos, de segregação racial, em Cuba, mas aí depois alguns chamam de golpe, alguns chamam de revolução, mas eu chamo de revolução cubana, o social se tornou muito mais importante do que os indivíduos e aí isso acabou se perdendo, essa ideia de clubes, né? Ou todos ou ninguém. Então essa é um pouco da métrica que tentou se colocar, né? Nessa ideia do socialismo.
Mas é maravilhoso ver o projeto. Eu acho que o filme é um projeto do Ray Coder. Uhum, Se não, sem ele não existia o documentário. sem Eu dúvida. costumo até falar que o Wim Wenders só juntou as imagens, assim, porque ele fez a montagem, porque o trabalho todo ali é do filho do Ray e o do Ray mesmo. Porque é muito difícil, né, achar esses homens, só uma da Portondo de mulher. Até isso já mostra também um pouco da segregação. Eu acho que também tem isso, né? É um filme que é muito difícil de ver nesse aspecto, né? Nesse aspecto da dificuldade, né? Social que eles vivem lá, econômica. E é emocionante ver eles indo para Nova York com um deslumbramento pela primeira vez. Inimaginável, né? Pessoas com seus 80, 90 anos saindo pela primeira vez da ilha para se apresentar no mundo e sendo ovacionados como é uma potência, né? E é uma coisa que Cuba só mostrava essa potência em Olimpíadas, né? Que era um investimento muito forte do governo Fidel, né? Em especial. E daí acabou isso que a música também era muito conhecida, mas ficava muito mais uma bolha, né? Ficava muito mais fechado ali. E é curioso que quando eu estive lá, eu quase não ouvi. Eu fui há uns 2 anos para Cuba e eu não ouvi Buena Vista. Hum, Porque hoje já tem internet na ilha e tudo mais, e tá tomada por reggaeton e tudo mais, que é uma forma de ascensão social também que eles veem, né? uhum, Porque o reggaeton hoje é global, né? É cantado em espanhol, que é a língua deles, então eles veem isso até como um trampolim para sair da ilha, né? uhum. Para sair dessa condição social. Mas eu estou falando de contexto político, não do filme em si. Me fala aí o que mais que te tocou, além da beleza Eu, das músicas. é, eu acho que eu queria falar desse Rye, né? Coder, como é que Poder, chama? é, É, ele fala uma hora que ele tinha a fita, né? A fita cassete, cassete. acho. É, em que ele escutava essas músicas e tudo mais, e aí ele, enfim, alguém chama ele para ir para Cuba para poder encontrar com algum músico, alguma Um coisa deles assim. ali. É, mas eu amei que ele fala que na fita tinha o cara que tocava alaúde, o músico que tocava alaúde na fita, e ele encontrou, né? Ele É, encontrou e conseguiu juntar, trazer para junto dos outros músicos esse rapaz. E aí você via, né, no olhar dele, né? Do Rai, assim, tipo, o deslumbramento de escutar aqueles músicos e de conseguir reunir. E a tristeza quando ele descobria que um deles alguém. já tinha falecido, não daria para chamar e tudo mais. Eu achei assim, pensei, comentei com você, né? Eu acho que esse homem nasceu, nasceu para fazer esse projeto, porque eu achei assim realmente. Ele falou mesmo, né, que é uma experiência única da vida, assim, um privilégio. E eu achei emocionante ver esses artistas tendo a chance de a honra que eles merecem de ter a sua arte, o seu talento, o seu conhecimento reconhecidos, né? Além de Nova York, mas acho Nova York muito simbólico pela questão Muito. política, mas até na Europa, né? Eles fizeram uma turnê na Europa e também e tal, então tiveram um álbum gravado, então eu Ganharam acho Grammy. sensacional. Olha aí, sensacional, sensacional, merecidíssimo, porque tinha muitos que estavam anos sem tocar, 10 anos sem tocar, anos sem cantar, né? Desistiram mesmo, Do sonho, então, né? desistiram do sonho. Então você via nos olhares deles, assim, eles no palco juntos cantando, assim, aquela alegria de estar ali reunido e eu achei fenomenal, porque é pela arte mesmo, assim, é pela, né? Porque hoje em dia na nossa cultura aqui, no mundo ocidental onde nós já estamos inseridos no capitalismo dessa forma, muitas vezes tem ali o sonho do artista e tudo mais, mas muitas vezes também é aquela coisa fabricada, né? Muito. Então, é pela grana, pelo sucesso e tudo mais, que, ok, faz parte, mas ali é aquela coisa pura, né? Aquele daí falando, até falar do charuto puro,
Mas eu acho que representa mesmo essa pureza da arte pela arte mesmo, pelo talento e músicos que tocavam desde pequenos e que os pais, tem um contrabaixista que a família toda era de contrabaixista, né? E aí ele queria aprender a tocar violino, o avô falou assim, não, é contrabaixo. É, Então eu achei lindo você conhecer saber dessas histórias, desses músicos incríveis e Deus abençoe o Rai por um dia ter tido essa ideia e essa oportunidade de montar esse documentário, né? Eu acho que, falando do Wim Wenders, assim, de fato, assim, não tem nada demais, né? Não é um documentário tem... simples, né? E aí eu tava até vendo na internet pra galera dando uma criticada, é porque o documentário, né, tipo, porque não tem nada mirabolante, mas, gente, não precisa ter. É. A história, o que está sendo contado ali, pra mim tem muito mais valor nesse aspecto. O que eu acho também é que Cuba tem essa aura, né? O ame e odeie, né? Tem uma. É um lugar que ficou marcado com com toda a história que ela tem, né? Pensar que eles tocavam em 40 e pouco, a Revolução é de 53, então, e dura até hoje, mas, né, mais ou menos. A luta da batalha foi de 53 até 58, né, da conquista da ilha. Só que virou esse marco, né, o marco do comunismo, Uhum, do socialismo ali. E por ser uma ilha, ela tem essa dificuldade geográfica também. Ela tem essa qualidade geográfica, porque ela consegue se defender, ela consegue ser única, mas ela fica muito dependente de si própria, né? É muito mais fácil você implantar algum tipo de controle, né? Comunismo, socialismo, do jeito que você quiser chamar, numa ilha do uhum. que num continente, né? Ainda mais tendo também a produção, né, do governo em troca. E eu acho que isso acaba pegando no que você falou da arte pela arte, sabe? Sim, Porque eles não precisavam tocar para ganhar dinheiro. Porque eles já tinham a casa deles, já tinham a família deles, já tinham o salário deles, que eles ganhavam o salário como músico, tinham a comida, tudo, né? Então ele não precisa galgar algo. E que é algo que hoje em dia eu não consigo imaginar um músico querendo tocar porque ele gosta de tocar. Claro que tem gente que somente, ama né? tocar, né? Acho que todo mundo que toca deve amar tocar, Uhum, minimamente. Mas é para ser algo a mais, uhum. né? Ao menos tendo o sonho de ser algo a mais. E eles, é isso que você falou, é uma pureza. Eles estão lá nos seus 90 e poucos anos. Acho que até o compai fala em algum momento ali que eles são muito bravos, né? É um país que soube ser muito bravo. E acho que tem essa braveza e essa pro bem e pro Força, mal, né? né? Essa força pro bem e pro mal que eles conseguem ser únicos no mundo, eu acho. Eu acho que Uhum. eles têm essa capacidade de serem tão talentosos, visivelmente talentosos. Ouvir aquela voz da Omara Portuondo é um negócio que te faz Nossa. levitar Eu preciso falar daquela cena dela andando na na rua, rua cantando com as cantando. pessoas. Gente, que coisa linda. Ela tem Tem uma uma aura, aura. ela é uma pessoa iluminada. Ela me lembra, sei, artistas do tipo do Brasil, Maria Maria Bethânia, Bethânia, Marisa Marisa Monte. Monte, É isso. sabe? É isso, é tipo quando você está diante de uma deusa, assim, né? É uma sensação, assim, de uma pessoa fora desse mundo, assim. Ela transmite isso pela televisão, imagina ao vivo, né? Você tipo, assistindo aqui no É uma documentário, você potência vê. vocal que ela tem uma presença muito marcante. Isso, E ela parece que ela canta sem força também, né? Ela não faz força para cantar. É um negócio realmente que parece sair da alma dela. é, É muito linda, linda, tocante linda. mesmo. Acho que é a que eu mais gosto assim de ouvir, fora ao documentário, né? Mas o conjunto é tão incrível que o Rai fez mesmo de fato. Ele criou uma orquestra
com Uhum. todos os instrumentos possíveis, assim, do alaúde até, sei lá, o piano, com os trompetes, com a guitarra dele mesmo, que é maravilhosa, eu acho que compõe ali as distorções do Ryan, ali, fica um negócio mais jovial, mas que ele só acompanha, né? Ele não quer chamar atenção para si, né? Ele é Aham. o- e isso é uma coisa também que chama atenção, não tem ego, né? Um não quer mais aparecer que o outro, porque é isso, eles não têm a concorrência, né? Dentro Uhum. de si. Então, eu acho que é um documentário que não aborda a parte política de Cuba diretamente, mas é muito possível ver isso nas pessoas, né? Uhum. Tanto na beleza do encantamento por Nova York, quanto pela pureza e generosidade e amor pelo que se faz, que seria a lógica de Cuba, né, da resistência. Então eu gosto também disso, que ele não força a barra para ser algo político, Uhum. para falar sobre. Ah, fala aqui do Fidel, não vamos falar do Che, não falar dos Não, é. momentos que você viveu, que você teve que parar de tocar. Aham. Muito menos falava. Por que vocês tocavam em clubes segregados? Como que era? Vocês Uhum. sofriam muito? Não, não tem abuso disso, do sofrimento. Esse Eu acho. sensacionalismo Não barato, né? tem. Não cai nisso, não chega nem. Aliás, nem Nem passa, perto. nem perto. É uma grande celebração da música. É. Dos músicos, não é nem da música, é dos músicos e a música vem como um prêmio pra gente, eu acho. Sim, eu achei muito simbólico aquele momento em que tem a bandeira cubana no show no No Carnegie Hall, Carnegie Hall em Nova York e achei belíssimo. E é isso, eu acho que não tem, não, não precisa ficar pregando, sabe? Palestrinha, fazendo palestra, não precisa, é aquilo. Você tem um grupo de artistas cubanos que eles conseguiram fazer um show em Nova York e subiu com a bandeira de Cuba ali naquele palco, sabe? E aquele monte de gringo batendo palma e celebrando a arte, a música a e eles música. juntos ali sendo celebrados ali. Eu achei belíssimo. É maravilhoso. É isso, um beijo pro Vem Vendas, pro Ray Coder, pra Omara já lá no céu, pro Compai Segundo também, e para todos vocês que tocaram lá. E se você não ouviu ainda, vai lá ouvir, põe no Spotify aí, ouve, deixa tocando, porque é impossível não. Putz, olha que lindo, olha que malemolência, você começa a dançar junto, é um negócio bonito, é um negócio que pode ser potente. Tem o CD da Omara Portuondo com a Maria Bethânia, que é maravilhoso também, recomendo. E é isso. Ficamos aqui, hoje não tem pergunta. Vai para Não, Cuba? hoje Essa é a pergunta, né? pergunta é, Eu você já já fui. foi, eu não fui ainda. Recomendo que todos possam um dia ir também, enquanto É, ainda. Tá bom, então, gente? Um então hoje não é beijo. uma pergunta, é uma ordem. Vá para Cuba. Vá para Cuba. Assista Pô, esse documentário maravilhoso. tá disponível na MUBI hoje, pelo menos. Não sabemos amanhã, mas hoje tá. MUBI, patrocina a gente. Beijo. Um beijo.